Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, eu leio assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías, ele está registrando aqui no capítulo 6 uma experiência sobrenatural que ele viveu. O texto diz quando? No ano em que morreu o rei Uzias. O que é que esta informação tem de tão importante para estar nesse texto? Porque ele vai falar da experiência que ele teve, com a visão que ele teve no templo para onde ele foi. Parece que ele está fazendo questão de datar essa experiência, mas é muito mais do que isso. Uzias, também chamado Azarias, foi um rei bom e justo que começou a reinar aos 16 anos de idade. E esse rei bom e justo realizou coisas extraordinárias a favor do povo e também em temor ao Senhor, ainda que no final da sua vida ele tenha se envaidecido e por causa disso ele foi também disciplinado por Deus. Mas Uzias realizou um reinado que foi marcado por muitas coisas boas. A palavra de Deus diz que ele foi um homem, um rei, que realizou muitas coisas boas que agradaram ao Senhor. Foi um rei comprometido com Deus. Isaías, como profeta, vivendo no tempo desse rei, ele estava feliz por ver todas as realizações que esse rei fizera. Mas agora o rei morreu. E o que significava o rei morrer? O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O que é que Isaías, qual é a intenção de Isaías? Porque é a intenção de Deus, através de Isaías, registrar, dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Porque, queridos, a morte de um rei sempre significava um tempo de instabilidade, um tempo de insegurança para o presente e para o futuro. Um reino que tem um rei bom, justo e morre, provoca uma expectação muito grande quanto ao que será agora, daqui para frente. Como será? Quando um rei morria, a instabilidade política e social se fazia muito grande. Por quê? Como será aquele que vai substituir esse rei? Será que ele será, né?
Devemos esperar um rei que vá ser justo, bom, reto, probo, que se importa com o povo, que é honesto, que é íntegro? Ou será que viveremos um tempo de dificuldade, um rei que vai pensar somente nele, que vai cobrar impostos mais elevados, que vai exigir de nós ainda muito mais coisas para satisfazê-lo? Como será? É um rei que gosta de guerras? Ou é um rei que não será um rei que não terá habilidade para negociação com outros povos? Ou será um rei que terá traquejo para lidar com outros povos? A morte de um rei sempre significava um tempo de uma expectação muito grande, um tempo de instabilidade social e política, um tempo de instabilidade econômica. Você já viu o que acontece quando, por exemplo, um governo novo entra, um governo antigo sai, sobretudo se o governo novo é de uma corrente política diferente daquele governo que saiu. Você já viu como isso afeta tudo na sociedade? A bolsa de valores ou cai, provocando um desencadear de fatos sociais e econômicos que prejudicam milhares e milhões de famílias, ou a bolsa de valores sobe, levando consigo ou produzindo repercussões benéficas e que trazem bem-estar e uma expectativa positiva de futuro, tudo por causa de uma mudança de governo. Isaías está indo para o templo. A Bíblia não diz, mas talvez Isaías esteja constrangido, talvez Isaías esteja, tal como os demais do povo, com uma expectativa muito grande do que vai ser agora. E para onde ele está indo? Ele está indo para o templo, e quem vai ao templo vai em busca de Deus. Talvez Isaías estivesse justamente, embora o texto não diz, podemos inferir, Isaías estivesse indo ao templo para adorar a Deus e para se sentir mais próximo de Deus e falar com Deus e interceder pelo seu povo. E é nesse contexto que Isaías entra no templo. E o que é que acontece com ele, que é um profeta de Deus? Ele tem uma teofania, ele tem uma visão sobrenatural. Quando ele entra no templo, ele vê um alto e sublime trono. E quem é que ele vê sentado naquele trono? Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E o que é que esta visão diz para Isaías? Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que esta visão de Isaías estava transmitindo para ele, e que ele, por ser profeta de Deus, deveria transmitir para todo o povo, era Deus dizendo: Isaías, avisa todo o meu povo que, embora Uzias tenha morrido, eu continuo assentado no trono.
Uzias, o rei, morreu, mas eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores, e eu continuo governando, eu continuo no trono, apesar das últimas notícias, apesar dos últimos acontecimentos, sou eu quem continuo regendo todas as coisas. Amado, o que isso tem a ver com você e comigo? A palavra de Deus nos mostra que o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. O Antigo Testamento aponta para a obra vicária de Cristo. O Antigo Testamento aponta para a obra salvífica do Senhor Jesus. E Jesus se fez homem, habitou entre nós, Ele experimentou todas as nossas dores, limitações, dificuldades, tentações, em nada Ele pecou, e Ele se permitiu ser morto com um único propósito: pagar o preço de remissão da dívida do nosso pecado e nos dar salvação e vida eterna. E a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, depois de ser sepultado, Ele ressuscitou, aleluia. E a palavra do Senhor diz ainda que Ele foi assunto aos céus, e Ele está assentado à direita do Pai como Rei, e Ele vive, e Ele reina, e reinará para sempre, aleluia. O que é que esta palavra de Deus a Isaías tem a ver e pode ser aplicada para a minha vida e a sua? É que, meu amado, minha amada, não importa qual seja a notícia ruim, a notícia trágica, a informação desalentadora que você tenha recebido, aquela notícia hoje do seu patrão que diz que você agora está desempregado, que demitiu você, aquela notícia hoje do médico que diz que você está diagnosticado com uma enfermidade que te sobressaltou, aquela notícia quando você chegou em casa de que a sua esposa te abandonou, o seu marido foi embora, o seu filho deixou a casa. Apesar de tudo isso, o Senhor diz: eu continuo com o controle, o poder e o domínio sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. As circunstâncias muitas vezes nos fazem aprisionados a esta dimensão de vida terrena que nós estamos vivendo. Mas nós somos mais do que carne e sangue. Nós somos um espírito que veio de Deus e voltará para Ele. E Deus, meu irmão, minha irmã, Ele tem todo interesse em mim e você, porque Ele que foi capaz de dar o seu próprio Filho em sacrifício para a remissão dos nossos pecados, diz a sua palavra: o que mais não fará o Senhor por aqueles que são seus. Eu quero te chamar a atenção nessa hora. Eu quero convidar você agora a parar tudo e a focar o seu pensamento na sua própria vida. Sobretudo você que tem convivido com uma situação e uma realidade de instabilidade, seja por causa do desemprego, seja por causa da enfermidade, seja por causa do abandono, da traição, do que quer que seja. A notícia que te abalou, a notícia que te desestabilizou, a notícia que está tirando o teu sossego, é o Senhor quem diz: eu continuo Senhor de todas as coisas. Eu continuo sendo o Senhor e eu não mudo, apesar das circunstâncias que você possa estar experimentando, querido. O que Deus quer que você saiba é Ele dizendo: Isaías, eu continuo no trono, eu não perdi o controle. Deus está no controle e Ele está pronto e sempre pronto
para abençoar e cuidar de todos aqueles que são seus. Mas pastor, por que é que eu vejo algumas pessoas que são pessoas boas, pessoas crentes, que estão vivendo desalentadas, estão sofrendo e parece que a solução não vem? Porque talvez estejam vivendo como Pedro, que cheio de medo naquele barquinho de madrugada, vendo um vulto vir andando por sobre as águas, chegou a pensar que fosse um fantasma, mas era Jesus. E Jesus gritou: não fique assustado, sou eu, Jesus. E Pedro disse: não, se és tu mesmo, mestre, manda que eu vá andando sobre as águas também, para me encontrar contigo. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro colocou os seus pés fora da murada do barco, ele pisou a superfície da água e ele começou a caminhar. E enquanto ele fitava os olhos em Jesus, eu imagino a alegria dele, eu imagino a euforia, ele pensando: meu Deus, eu estou andando em cima das águas, eu estou caminhando por sobre as águas, eu estou indo em encontro a Jesus. Mas houve um momento em que ele ouviu o barulho do vento e ele teve a sua atenção retirada de Jesus. Ele olhou para as ondas que se avolumavam e viam na sua direção, e aí ele teve medo e insegurança e afundou. Amados, Deus está no alto e sublime trono. Ele continua tendo controle de tudo. Ele é o Todo-Poderoso que está disposto e pronto para te valer. Mas a palavra do Senhor diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e somente aqueles que crerem verão a sua glória. Não basta saber que Deus existe, é preciso crer e confiar nele. A despeito do que você esteja vivendo, o que o Senhor quer que você saiba hoje é que se você se dispor a crer e a voltar os teus olhos para Ele, Ele está no controle. É Ele quem cuida e cuidará de você. Ele não deixará nada te afetar se você o honrar. Se você o honrar. Se você dispor a sua fé, a sua fidelidade, o seu temor nele. Então entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele te ama. Ele te quer bem. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.